Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Augusto e hoje eu vou estar ensinando vocês a como conectar e como criar uma máquina no Insight Sub através do protocolo MQTT, ou seja, utilizando o plugin do próprio Insight Sub Mind com MQTT de forma gratuita, tá? Então a gente precisa de duas coisas primeiramente, um acesso ao Insight Sub, então seja ele um tenant gratuito ou um tenant pago mesmo, e a segunda coisa é acesso a alguma plataforma ou algum software onde você consiga fazer essa conexão via MQTT no broker, tá? Então, no caso aqui eu estou utilizando o Node-RED porque ele já me dá os nós prontos, então eu não preciso instalar nenhum por fora e eu me sinto mais confortável trabalhando com o Node-RED, ok? O Insight Sub aqui eu tenho a nossa conta do Brasil, então na parte do MyDistro do Insight Sub do Brasil. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é acessar o meu Asset Manager. Então eu posso acessar esse cara aqui no meu Launchpad. Aqui na esquerda eu tenho a parte de conectividades, então eu vou em MQTT Certificates. Antes da gente fazer qualquer movimento aqui ou qualquer download de certificado, eu vou vir aqui no canto inferior direito e eu vou abrir essa documentação que ele me dá aqui. Então, botão direito, abrir o link em uma nova guia, ou seja lá como está escrito no seu navegador, contanto com que você não tenha que ficar saindo e voltando entre as páginas, né? Ficar recarregando. Então, quando a gente deixa uma aberta assim, já fica bem mais fácil. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui Creating Data Model from MQTT Agent. Aqui é como eu falei, né? Então aqui ele me dá criando o modelo e a instância através do MQTT-X. Você pode utilizar qualquer software que você queira. Eu me sinto mais familiarizado com o Node-RED, então eu utilizaria o Node-RED, tá? Aqui ele te dá um conjunto de variáveis prontas. Eu gosto de mostrar essa parte aqui, porque caso alguém não esteja fazendo pelo Node-RED, aqui ele mostra como é que ele faz. Então, como que você faz o download, certificado, client ID e tudo mais. Mas, aqui ele também te dá um exemplo, tá? O que eu gosto de utilizar é aqui na esquerda o Send Data from Mind Connect MQTT. Então, eu vou abri-lo. Aqui ele vai me dar 6 variáveis, cada uma com um tipo diferente de dado. Então eu vou ter um double, eu vou ter um inteiro, eu vou ter um long, um string, booleano e um timestamp, assim como suas unidades de medidas e assim como sua descrição, tá? E qual é o nome da sua variável? Então corrente, deslocamento, rotações por minutos, mensagem de erro se está sobrecarregado e tempo de leitura. Descendo um pouquinho, aqui ele explica pra gente como que ele faz isso, então, como que ele faz não, mas por que que ele separou. Então, quando a gente cria no Insight Sub a nossa máquina, a gente precisa estruturar alguns dados. Então, a gente precisa criar uma hierarquia. A gente começa primeiro criando o Asset Type, que são as nossas... Perdão. A gente começa criando os Aspect Types, que são os conjuntos de variáveis. Então, um aspect pode ter 100 variáveis, por exemplo. E no caso aqui, ele criou como variáveis do tipo mecânico, né? Então aqui ele colocou o tempo de leitura, deslocamento e rotações por minuto. Aqui embaixo ele criou o segundo conjunto de variáveis, variáveis do tipo elétrico. Então se está sobrecarregado, corrente e mensagem de erro. O asset type, quer dizer, é um conjunto das minhas variáveis, é um conjunto do conjunto, entre aspas, né? Então aqui no caso ele criou elétrico, asset type, né, para as variáveis mecânicas e variáveis elétricas, tá? Então aqui ele puxou o mechanical aspect, que é esse carinha daqui de cima, e o electrical aspect, que é esse carinha aqui de cima, tá? Então esse meu type daqui, ele vai ter o conjunto de variáveis mecânicas e o conjunto de variáveis elétricas. Aqui embaixo ele me dá um modelo, então é esse modelo que eu gosto de utilizar. Então eu posso copiar esse cara aqui, copiei aqui no canto superior direito, no Node-RED, e aqui eu vou começar a criar meu fluxo. Então eu puxo primeiro o inject para fazer o envio das mensagens, eu puxo o template para estruturar minhas mensagens, puxo também o debug, tinha me esquecido,
coloco o debug aqui em cima também. E o MQTT out para eu realmente enviar no broker, tá? Vou conectar o timestamp com o template, e o template no MQTT e o template no debug. O debug, vou dar 2 cliques nele. Vou trocar de msg ponto para complete msg object. Vou dar um done. Vou abrir o template antes de a gente dar o deploy para salvar. Vou abrir o template. Não vou colocar nenhum nome aqui no template, só vou trocar a sintaxe aqui dentro. Então, ao invés de mustache, eu vou colocar JSON. E aqui embaixo, o output, eu vou colocar como parser de JSON, tá? Aquele template que eu copiei, vou colá-lo. Então, Ctrl V aqui dentro. E como a gente trocou aqui a sintaxe, ele já fica bem estruturado e todo bonitinho com as cores corretas, tá? Então, vamos supor que você deixe o mustache, ele fica diferente as cores aqui dentro, tá? Então, eu gosto de deixar o JSON para ficar mais fácil de entender. Aqui no Request ID, eu vou colocar qualquer valor aleatório. Então, aqui a gente começa a colocar os nossos parâmetros aqui dentro, tá? Então, no Request ID, eu vou colocar, por exemplo, um nome totalmente aleatório. Então, eu vou colocar aqui... eu vou só copiar o template que a gente já criou. Então, eu vou traduzir o que está aqui dentro. Então, eu vou colocar máquina elétrica e mecânica. Não, vai ficar muito grande. Eu vou colocar Mac, Eletri e Mec. Então, máquina, eletrônica e mecânica. Só para não ficar um nome muito extenso. Muito extenso. O external ID é o nome que a gente vai precisar lembrar, ou o ID que a gente vai precisar lembrar para linkar nossa variável com a nossa máquina. Para fazer realmente a instanciação desse modelo. Para a gente começar a ver esse modelo. Então, eu vou colocar aqui como... Eu não vou traduzir, eu vou colocar como... modelo Eletri e Mec, tá? Aqui você pode colocar qualquer nome também, aqui não vai ter muita importância, é bom deixar esse nome lembrado, mas a gente não vai utilizar mais para nada, para só mais um passo, e mais nada. O Tenant ID, eu vou trocar aqui, vou dar um Ctrl F, vou vir nessa setinha aqui de baixo, para expandir essa opção. Localizar, eu vou copiar o Tenant ID aqui dentro, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Substituir, eu vou colocar DEBR. E aqui na direita, eu coloquei DEBR porque é o meu tenant, tá? Então, cada um de vocês vai ter um tenant diferente. Então, no meu caso, é o primeiro objeto aqui na minha URL. Então, no meu caso, é DEBR, o de você pode ser, por exemplo, o nome da sua empresa, pode ser o seu nome, enfim. Aqui é como você fez a assinatura. Então, substituir. Clique aqui na segunda opção para ele substituir todos os campos que eu selecionei. Posso fechar esse cara. Vou expandir aqui no canto superior direito. E aqui é onde eu vou começar a criar a estruturação ou a hierarquia da minha máquina. Então, no lugar de Mechanical Aspect Type, eu vou colocar var mech, que são variáveis responsáveis, são variáveis mecânicas, tá? Então, o primeiro nome que eu colocar aqui, o segundo nome que eu colocar depois do ponto, eu vou copiar e vou colar no name aqui embaixo, tá? Para eles serem iguais. Aqui nas variáveis, eu posso colocar, editar, remover ou colocar mais uma variável caso eu queira. No meu caso, eu vou colocar 4 variáveis em um único type, em um único aspect. Ou seja, eu vou colocar 4 variáveis em um único conjunto de variáveis. Então, eu vou colocar 4 variáveis do tipo mecânico. Então, eu vou colocar aqui tempo de leitura, tempo leitura. Aqui o tipo, eu não vou colocar tempo de leitura não. Eu vou colocar todos do tipo inteiro, tá? Só pra gente agilizar um pouco. Mas aqui, o que eu acho legal desse exemplo, que eu tinha comentado um pouco mais cedo, é que ele me dá os tipos de variáveis que eu posso utilizar. Então, se eu venho aqui no exemplo, eu consigo utilizar todas essas variáveis aqui dentro. Então, eu acho bem interessante, porque caso você queira utilizar um long e você se esqueceu como é que faz, ou você não sabe como é que faz, é só você procurar onde tem o long aqui nessa variável. Ah, achei. Então, o long está aqui. Eu copio esse cara e eu vou replicando para as variáveis do tipo long que eu quero, tá? Então aqui eu vou colocar todos do tipo inteiro, só para a gente ter um processo mais rápido. Vou copiar novamente, vou colocar aqui mais uma variável, então vou copiar esse primeiro templatezinho aqui.
esse array, né, esse conjunto aqui de valores. Vou copiar até o ponto, até a vírgula. Vou copiar e colar, tá? Aqui embaixo, a parte do elétrico, eu vou remover. Mas aqui, caso você queira colocar variáveis do tipo elétrico também, é só colocar um novo nome e fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui com o mecânico. Então, vou fazer aqui só um exemplo. Então, aqui no caso seria var elet. Vou copiar esse cara. Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui eu coloco as variáveis do tipo elétrico, caso eu queira, tá? Aqui no meu caso, eu vou remover, porque eu não vou utilizar só 4 variáveis do tipo inteiro. Então, eu posso remover esse cara. Vou remover até a descrição. Removi. Não ficou nenhum erro, então estou fazendo de forma correta. Tempo de leitura que eu vou remover, então vou colocar consumo energy, que seria consumo energético. A unidade eu vou remover também. Deslocamento eu vou colocar velocidade de prod. A unidade eu vou remover também. RPM eu vou colocar status máquina. Status máquina. Unidade inteiro, beleza. E aqui embaixo também, como copiei, ficou RPM, eu vou colocar como quantidade produzida. Beleza? Então coloquei essas 4 variáveis aqui dentro. E aqui você põe conforme você queira, tá? Eu só acho melhor você evitar ficar colocando espaço, caracteres especiais aqui, pra não haver problema. Uma dica que eu dou é, abra o Asset Manager, caso você queira colocar alguma variável a mais ou algum tipo diferente aqui dentro. Você abre o Asset Manager e você não tem certeza se vai dar certo ou não. Abre o Asset Manager, aqui na esquerda vem em Library, Aspect Types, Create Aspect. Aqui você pode colocar qualquer nome. Então é legal que aqui a gente já tem até um pouco do reflexo do que a gente está fazendo. Então aqui o meu Aspect ID é justamente esse cara aqui. Meu Aspect ID, que é o mesmo nome. Então conforme eu coloco aqui como debr tananã tananã, aqui ele vai ficar debr tananã tananã. Beleza? E aqui nas variáveis eu vou colocar add variable. Aqui é onde eu consigo ver se eu estou fazendo de forma correta ou não. Então vamos supor, eu quero colocar a variável Augusto, espaço, teste. Vou trocar aqui de unidade. Ó, ele me acusou de erro. Qual que é o erro? O campo só aceita valores alfanuméricos, underlines e começa com uma letra. Então, no meu caso, eu colocaria Augusto ou tudo junto, ou Augusto underline teste, tá? Se eu colocar um if, será que ele aceita? Ele não aceita, tá? Então, é esse tipo de cuidado que você tem que ter aqui na hora de você colocar o nome das variáveis, tá? Você quer colocar um novo tipo de variável, né, o data type dele, qual que é o tipo dessa variável, é só você vir aqui no data type e aqui você vê qual você quer. É só você copiar exatamente o nome, então, booleano tudo maiúsculo, o nome completo, né, só bool, é o nome completo boolean. Copia esse cara, põe aqui na variável que você quer e prontinho, tá? Consumo energético, tudo inteiro. Então aqui eu terminei minhas variáveis, a descrição eu vou colocar variáveis, variáveis do tipo mecânico, variáveis do tipo mecânico. Asset type. Aqui entra a parte do conjunto, qual conjunto que eu quero utilizar, quais conjuntos de variáveis eu quero utilizar para minha máquina. Então, no caso, como eu só tenho um, então eu só vou remover um desses campos aqui dentro. Mas aqui é interessante que ele me dá 2. Então, novamente, do porquê que eu acho interessante utilizar esse exemplo. Porque ele é bem mais extenso daquele primeiro que eu mostrei. Então, aquele primeiro ele só mostra 3 variáveis, se eu não estou enganado, e um type, um aspect type, ou seja, um conjunto de variáveis. Aqui ele me mostra 6 variáveis, cada um com um tipo, e 2 tipos de conjuntos de variáveis. Então aqui, o ID, novamente, eu vou deixar dbr, ponto, e aqui, no caso, como ele colocou conjuntos do tipo, variáveis do tipo mecânico e elétrico, aqui ele colocou o nome Electrical and Mechanical Asset Type. Então aqui eu vou colocar o nome que eu queira. Então eu vou colocar, aqui eu já tenho variáveis mecânicos, eu vou colocar conjunto mecânico, que eu sei que são conjuntos para variáveis do tipo mecânico. Então eu vou copiar esse cara, novamente, o mesmo esquema, eu copiei esse cara, colei aqui embaixo. Aqui eu não preciso mudar nada, como só estou utilizando
um aspect type, eu vou remover um desses campos aqui dentro. Então, removi. Aqui eu tenho que fazer o link com esse cara aqui de cima, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu só vou copiar o nome lá de cima. Então, eu vou colocar varmac. Varmac, cadê? Aqui. Varmac e varmac. Se você quiser, esse aspect type ID, esse cara aqui, é exatamente esse nome aqui. Se você quiser substituir esse aspects aqui pelo nome completo, então, por exemplo, variáveis Mac, ou colocar um nome diferente do que está aqui embaixo, você pode, sem problema algum. A descrição, então aqui ele vai dar até um exemplo do que ele está fazendo. Então, asset type com propriedades mecânicas e elétricas. Então, eu vou colocar, peço perdão pelo WhatsApp Web, asset type. Deixa eu fazer o seguinte, então, só para não ficar esse barulho de fundo. Deixa eu remover aqui. Asset type com valores, com conjuntos mecânicos. Tá? Aqui não preciso mudar mais nada. Já estamos chegando aqui no final para a gente criar nossa máquina. Aqui na parte de instanciação do meu modelo, é bem simples também. Então aqui é o reference ID da minha máquina. Então eu vou colocar aqui como... Eu preciso colocar só o nome aleatório, mas que eu lembro desse nome. Perdão. Aqui eu vou colocar... Eu coloquei variáveis modelo elétrico e mecânico. Deixa eu trocar esse nome aqui porque eu só coloquei elétrico, né? Modelo Mac e máquina Mac. Então aqui embaixo eu vou colocar asset Mac. Só pra gente não fugir muito do nosso escopo aqui dentro, tá? Então eu vou copiar esse reference ID. Aqui você pode colocar o nome que você queira também, contanto que não seja igual aos que a gente colocou aqui dentro. Vou copiar esse cara. Esse cara aqui não é o nome da minha máquina, tá? O nome da minha máquina vai ser esse name aqui. Tá? Então aqui é um nome só para ter um ID diferente. Então eu vou copiar esse ID, vou dar um Ctrl C nesse cara. Em todo asset reference ID que eu encontrar, eu vou trocar pelo Ctrl V que eu coloquei, tá? Então, nesse template aqui, no caso, como eu só tenho 4 variáveis, eu tenho que tomar cuidado. Então eu tenho que ter aqui 1, 2, 3, 4. E aqui de baixo eu apago. Beleza? Então, eu venho aqui em todos os asset reference ID. Então, 1, 2, 3, 4, tudo certinho. Caso você tenha mais alguma variável, é só novamente você copiar esse cara, Ctrl C, Ctrl V e ir adicionando, tá? Vamos lá então. O que eu vou fazer aqui? Eu continuando aqui na parte da instanciação do modelo, o parent eu vou deixar root mesmo, type ID DBR e aqui o nome da minha máquina. Então, aqui eu vou colocar como máquina, posso colocar espaço. Novamente, Augusto, estou com dúvida de como eu posso fazer. O que você faz? Asset Manager, Assets, Create Asset, seleciona um type aleatório aqui. O nome você pode ver aqui como você faz. Então vamos supor, eu vou colocar aqui oi, espaço, teste. Será que eu posso colocar? Posso colocar oi, espaço, teste. Então, eu vou deixar aqui máquina mecânica. Beleza? Augusto, eu posso colocar caractere especial? Posso colocar acento? Vamos ver. Posso colocar acento. Então ele deixa, então eu posso vir aqui e colocar máquina, por exemplo, com o acento no A, tá? Aqui, como eu não vou criar, só fiz o teste só pra gente ver como é que está sendo. Então eu vou colocar aqui, vou cancelar. Então aqui eu vou colocar a descrição do meu asset. Então, asset com propriedades mecânicas. Aqui a gente terminou, então aqui a gente não precisa fazer mais nada. Caso eu queira no meu type ID, eu posso copiar esse nome, colocar aqui dentro, mas o type ID ele não pode ter espaço. Então eu vou apagar esse cara aqui. Então vai ficar só type debr. O nome que eu coloquei e o nome do meu asset, só que sem um espaço. Eu vou remover o caractere especial, o A com acento, porque eu não sei se ele deixa, tá? Só para desencargo de consciência. E aqui o map model são as minhas variáveis em si.
tá? Então é onde eu vou fazer o link das minhas variáveis. Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu só tenho um asset reference, eu só vou colocar no mesmo asset reference que eu já criei. Caso eu queira criar mais de um asset, é só eu colocar para qual variável, qual data point eu quero apontar, tá? Então, no meu caso, o data point ID, eu gosto de colocar o nome da variável, tá? Então, o primeiro aqui, eu vou pegar a primeira variável. Então, é consumo energy, vou copiar esse cara, vou descer. Vou colocar aqui no point ID. Minha TV acabou de desligar. Então, só coisa de 3 minutinhos aqui, só para ela voltar aqui rapidinho. Mas a ideia é justamente essa, só a gente pegar o conjunto das variáveis e ficar trocando onde a gente precisa ali. Então, data point aí de 1, eu vou colocar a minha primeira variável, data point aí de 2, eu vou colocar minha segunda variável, data point aí de 3, minha terceira variável, e por aí vai, tá? Ela já está ligando aqui. No vídeo acontece isso mesmo. Então, data point aí de consumo energético, minha primeira variável, e aqui o nome da minha variável em si. Então, eu vou colocar consumo energético. No aspect name, eu vou trocar esse cara e eu vou colocar pelo cara lá de cima. Então aqui, no aspect name, o que está aqui? É electrical aspect. Lembra que a gente colocou aqui em cima conjunto mecânico? Perdão. No aspect name, então aspect name, variáveis mec. Eu vou copiar esse cara aqui. Eu vou copiar, vou colocar no lugar de aspect name. Como só tem um aspect, eu vou colocar em todos aqui, né, para não ter erro. E agora aqui eu só vou trocar o nome das minhas variáveis. Então a primeira foi consumo energético, a segunda é veloprod. Vou trocar aqui dentro. Opa, eu coloquei em todas, perdão. É veloprod aqui e veloprod aqui. Terceira é status máquina. Status máquina, status máquina. E a última quantidade produzida. Quantidade produzida, quantidade produzida. Tá? Então minha máquina aqui está criada. Se eu quiser rever se eu coloquei tudo certinho, eu posso me basear nesse template aqui, perdão, nesse template daqui de dentro. Deixa eu voltar aqui para MQTT. Vou dar um done agora que eu terminei. Vou dar um done novamente. E agora aqui eu vou fazer as configurações de MQTT, tá? Então, dispositivo e qual que é o endereço do meu broker. Deixa eu dar um deploy, só pra gente salvar o que a gente fez aqui. Se eu quiser ver se minha mensagem está correta, eu posso injetar o timestamp aqui. E aqui eu vou ver o output da minha mensagem, tá? Então aqui eu vejo toda a estruturação do Insight Sub. Então, quantidade produzida, asset reference ID, o aspect name, variável e por aí vai, tá? Vou apagar aqui. Vou abrir o MQTT agora. Aqui eu vou colocar Add New Broker. Vou clicar aqui no lápis. Aqui no lápis eu vou colocar o endereço do Insight Sub. A gente tem dois endereços. Eu vou colocar um endereço mais fácil, porque o outro ele é um pouco mais extenso. Mas eu vou copiar e vou colar esse cara aqui. Tá? Então, novamente, o que eu fiz? Eu vim aqui na parte do Manage MQTT Certificates. Então, é onde a gente viu aquela parte da documentação. Eu copiei esse endereço daqui. Copiei. Coloquei no meu server. A porta, como é uma conexão privada, uma conexão criptografada, a porta é 8883. Então, como ela é uma conexão criptografada, ela utiliza TLS, então eu vou habilitar esse cara. Security, username, password, não precisa nem messages aqui. Certificate My Device é o certificado que eu estou utilizando. Eu vou criar um novo, então eu vou clicar aqui nesse cara. Add new TLS config. Clicar aqui no lápis. Aqui eu vou fazer o download dos meus certificados. Então, eu vou aqui no Insight Sub novamente. Agora eu vou ver aqui no canto superior direito, no canto superior direito, Get a New Certificate. Generate Certificate, a primeira opção. Aqui eu vou colocar o nome do meu certificado. Então eu vou colocar um nome muito simples, eu vou colocar Augusto. Aqui você pode colocar o nome da sua máquina, por exemplo, o nome da sua planta, caso você queira. Enfim, aqui fica ao seu critério, tá? O autor, como eu já estou linkado com a minha conta, ele já puxa aqui automaticamente o meu e-mail. Vou criar e fazer o download. Aqui agora ele vai me dar a opção para eu baixar dois arquivos, tá?
Então, um é o ponto .pen, então aqui debr_augusto.pen, vou baixar. E o segundo arquivo é o ponto .key, então debr_augusto.key. Vou salvar em uma pasta, então no meu caso está na pasta documento, Siemens, projeto TIA, chaves. Nessa pastinha aqui dentro eu vou dar um salvar. Pronto. Tenho os meus dois arquivos salvos de conexão, de chaves. O que eu vou fazer? Vou abrir o Node-RED. No Certificate, que é minha primeira opção, vou dar um upload. Vou colocar o ponto .pen que eu baixei, então dbr_augusto.pen. E o ponto .key, eu vou colocar o private key, eu vou colocar o ponto .key. Então dbr_augusto.key. Vou dar um add. O client ID é justamente dbr, ou seja, o nome do seu utente, underline e o nome do certificado. Então, no meu caso, dbr_augusto. Vou dar um add, vou dar um done, por enquanto a gente não vai colocar nenhum tópico. E vou dar um deploy. Se aparecer aqui que está conectado, deu tudo certo. Se apareceu desconectado, connecting ou algo do tipo, no caso aqui do Node-RED, quer dizer que tem algum parâmetro que está errado. Pode ser o certificado que está errado, pode ser o client ID, pode ser o endereço de servidor. Então dá uma conferida. Se tudo estiver certo, é para estar connected, tá? Então, como que eu sei se está realmente conectado? Aqui está mostrando que está connected, né? O que eu vou fazer? Vou abrir aqui o Asset Manager. Vou procurar o certificado que eu acabei de criar. Então, no meu caso aqui é o Augusto. Vou clicar nele. E aqui na direita eu tenho aqui esse nome, Agent, que é o meu client ID. Vou clicar nessa setinha aqui na direita. E eu vejo que ele está realmente online. Por quê? Eu estou conectado aqui. Se eu der um editar aqui e não conectar automaticamente, então eu estou desconectado e atualizar esse cara aqui, eu estou desconectado, tá? Então, minha conexão deu tudo certo. Vou conectar novamente. Vou dar um done, vou dar um deploy. Estou conectado. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer o envio desse meu template que eu acabei de criar. Mas antes da gente enviar, a gente precisa ter o output. A gente precisa receber esse valor. O que eu vou fazer? Vou novamente, Asset Manager. Perdão. Naquela parte da documentação, eu vou abri-la. Eu já vou deixar pronto um outro template para a gente poder enviar. Então o que eu vou fazer? Eu vou descer um pouquinho. No segundo template que ele me dá de exemplo, que é a parte de instanciação da mensagem, eu vou copiar esse cara. Vou voltar no Node-RED. Vou criar um inject novo. O debug eu vou utilizar o mesmo. E o template eu vou colocar um novo. E eu vou colocar um novo mqtt_out. Tá? Eu vou conectar o inject no template e o template no mqtt_out. Vou abrir aqui o template. Mesmo esquema que a gente fez no outro. Então, vou trocar aqui a sintaxe para JSON, o output para JSON, Ctrl+A, Ctrl+V. E aqui eu tenho a minha nova instância. O ID aqui, novamente, um valor totalmente aleatório. Então, no nosso caso, era máquina mecânica. Eu vou colocar instância mecânica. Mac. Tá. Valor totalmente aleatório. E aquele model external ID, eu vou dar um done aqui. Vou voltar pro meu primeiro template, então é por isso que é importante a gente não apagar esse cara. O external ID, eu vou copiar esse cara aqui, ó. Modelo Mac é o meu model external ID, tá? Então vou dar um Ctrl+V aqui dentro. Vou dar um done. Vou fazer aqui a conexão agora, então vou dar dois cliques nesse outro MQTT. Como eu já tinha criado aquele anterior, então vou procurar onde ele está. Então, no meu caso, dbr_augusto. Então, vou dar um OK. Vou dar um done. Vou dar um deploy. Vamos ver se estou conectado nos dois. Estou conectado nos dois, está tudo certinho. Agora sim, antes da gente fazer essa conexão, eu preciso me inscrever no tópico correto, para ver esse output. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar, como eu já sei que a minha mensagem está correta, eu vou apagar esse debug aqui, essa conexão com o debug. Vou colocar esse debug só aqui embaixo, nesse mqtt in, para eu ver minha mensagem no broker. Vou abrir esse cara. Aqui, novamente, eu vou colocar o mesmo template, então dbr_augusto. O tópico, eu vou pegá-lo aqui dentro, tá? Eu vou pegá-lo aqui na documentação, creating data model from mqtt agent. Vou abrir esse cara, vou descer um pouquinho.
Aqui eu já vejo meu primeiro tópico que eu vou utilizar, que é fazer a publicação do modelo. Então eu vou copiar esse cara. Vou voltar pro Node-RED. Como é o meu modelo, é o primeiro fluxo que a gente fez. Então eu vou copiar esse cara. Perdão. Vou abrir aqui o MQTT. No tópico eu vou dar o Ctrl V. E aqui ele pede pra gente substituir alguns valores. Então no meu caso eu vou trocar o tenant ID por DEBR. Barra, eu comi a barra aqui sem querer. E o client ID, como eu já tinha explicado, DEBR underline número do certificado, né? Então DEBR sempre vai ser. O nome do certificado sempre vai ser DEBR underline, tenant ID underline nome do certificado, tá? Então eu vou dar um done. Aqui embaixo eu vou fazer a instanciação. Então eu vou voltar aqui para a minha documentação. Vou descer um pouquinho. Aqui ele me dá o subscribe, eu vou pegar depois. Eu vou fazer a publicação da minha instância, então eu vou copiar esse cara aqui novamente. Dica, é só a gente apagar o M e trocar o modelo é o M e a instância é o I, tá? Mas só pra gente fazer tudo bonitinho, vou deixar tudo aqui certinho, tá? Pra gente fazer passo a passo aqui certinho. Então, DEBR, o client ID, DEBR, underline, Augusto. Vou dar um done. Vou dar um deploy. Perdão, antes de dar um deploy, agora sim eu vou me inscrever no tópico. Então eu vou subir aqui novamente aqui a documentação. Get model status. Eu vou pegar o segundo tópico que ele me dá, tá? Que é esse aqui. O que esse cara vai fazer? Ele vai me dar todos os tópicos. Então, tanto o resultado do modelo, quanto o resultado da instância, tá? Então aqui, novamente, o mesmo esquema. Eu vou trocar DEBR, client ID, DEBR, underline, Augusto, traço I, underline, amo, underline V3, traço, hashtag, jogo da velha, enfim. Vou dar um done agora, vou dar um deploy, vamos ver se o meu... Estou desconectado, então deu alguma coisa aqui de errado. Quando todos estão desconectados, quer dizer que tem algum valor que não está batendo. Deixa eu ver o que eu posso ter errado aqui. Foi até bom eu ter errado, que daí eu vejo aqui certinho o que eu errei. Underline Augusto, barra O, barra, underline V3, DC, barra BR. Deixa eu ver se aqui tá certinho. Mind TLS config, deixa eu ver se aqui tá certo. Ponto .pen. Aqui, por exemplo, eu errei alguma coisa no debug para eu receber essa mensagem, porque eu coloquei ela, eu recebi o erro. Então tem algum valor aqui que está errado. DBR underline Augusto. Vou fazer o seguinte, copiar novamente esse cara. Vou colá-lo. Client ID DBR underline Augusto. Tenant ID DBR. Conectado e desconectado. Então, já que não estou conseguindo fazer esse modelo, o que eu vou fazer? Eu vou me inscrever separadamente. Então, vou copiar o primeiro aqui, que é para eu receber o modelo. E o segundo aqui é para eu receber a instância. Então, vamos ver se com o modelo eu consigo. Vamos ver. DBR, underline... Só DBR, underline... Augusto. Ok. No deploy, vamos ver. Não estou conseguindo me conectar. Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo e ver o que eu estou errando aqui, só para trazer a correção novamente, tá? Já volto, rapidão. Voltei aqui, pessoal. O que eu fiz foi só trocar o Quality of Service de 2 para 0. Porque aqui, como ele vai... O 2, ele quer dizer que ele está recebendo e está esperando a resposta. Então, como não enviei nada, ele vai ficar tentando essa conexão. Então, o 0 ele não interfere nisso. Então, vou até trocar aqui pro que a gente colocou. Então, o que a gente pega todos os resultados. Ctrl+C, Ctrl+V. DBR. DBR, underline, Augusto. Tudo certo, dá o done, dá o deploy. Novamente, todos conectados. Então, é assim que tem que estar. Tá? Então, ali no caso, eu errei. Acontece, pode acontecer também com vocês. Então, caso aconteça desse mesmo modelo de estar tentando conectar, desconecta, tentando conectar, desconecta, vê certinho se está tudo certinho. Eu recomendo que sejam todos zeros, né? Então, no publish ele não pergunta muito, mas no receive
deixa no 0 que ele vai dar certo, tá? Então dá um done, e agora sim a gente vai ver o output das nossas mensagens, tá? Então, vou dar o primeiro inject, vou esperar o meu debug, vamos ver se deu certo. Então, vou abrir aqui minha primeira mensagem, deu sucesso, beleza. Vou enviar meu segundo modelo, então minha segunda instância, vou dar um inject aqui dentro. É para eu receber em torno de umas 6 mensagens, mais ou menos, tá? Cada uma indicando uma porcentagem de progresso. Vamos ver, esperar um pouquinho mais, que tem um pouco que ele demora. Vamos ver. Em progresso. Deixa eu abrir aqui a última, que eu acho que ele deu erro. Deu em progresso. Eu abri a terceira. Deu failed. Vamos ver aqui, deu failed. Máquina mecânica asset type ID não existe. Então vamos voltar ao primeiro template. Quando dá algum erro, então você precisa trocar o ID, tá? Porque o ID, como ele é algo único, então vou colocar aqui, por exemplo, máquina 1. Então ele está falando que o meu erro deu no asset type com o asset type. Então, aspect type, não esse cara, asset type. Aqui ele está falando que asset type máquina mecânica. Então ele está falando que esse cara aqui, ele não está correto. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Máquina mecânica não está correta. O que eu vou fazer? Eu vou só, então, deixar tudo junto, tá? Então eu vou deixar os dois iguais aqui só para não ter erro. Vou dar um done aqui. Apagar aqui. Novamente o template eu tenho que trocar aqui o ID, então vou colocar um 1. Vou dar um done, dar um deploy. Vamos ver se eu consigo agora. Vou enviar a primeira mensagem novamente. Vamos ver. Deu failed porque o modelo já existe. Então vou novamente trocar o meu ID. Vou deixar 1 e vou deixar o modelo 1 também. Então como eu troquei o modelo, aqui embaixo eu preciso trocar o modelo também. Então vou dar um deploy. Novamente. É bom até que aconteça esses erros para vocês verem como que podem corrigir, tá? Então, enviei o primeiro, deu success, vou enviar o segundo. Vamos ver se vai dar certo. Deu 3 mensagens novamente. Eu acho que deu erro em alguma falha aqui. Instância Mac, que ele deu? Máquina mecânica não existe. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos trocar o nome. Var Mac, variáveis tipo mecânico, produto mecânico. Variáveis aqui, eu vou colocar o mesmo aqui dentro. Máquina mecânica não existe. Então aqui eu vou dar esse espaço. Type ID. O type eu vou pegá-lo daqui, ó. Type conjuntos Mac. Vou colocar esse cara aqui. Eu acho que era isso que eu estava errando mesmo, tá? Aqui eu tenho que colocar qual que é o meu conjunto das variáveis. Então eu preciso colocar o mesmo que eu coloquei aqui dentro, né? Não faz sentido eu criar um novo. Então eu vou dar um deploy. Ele vai falar que o resource já existe. Então eu vou colocar aqui um novo modelo. E aqui modelo 2 novamente. Opa, modelo 2 novamente. Ali foi vacilo totalmente meu, tá? Aqui, na verdade, onde o erro foi... Deixa eu só ver se é isso daqui mesmo. Mas ali aqui ele vai falar o ID já existe. Ah, não, aqui deu certo. Enviar o segundo. O primeiro já deu por causa do ID, se eu não estou enganado. O ID tem que ser único. Request must be unique. Então, vou colocar aqui um, vou colocar 2. Então, depois novamente, vou enviar a segunda mensagem. 3 agora deu certo. Então, deixa eu abrir aqui o penúltimo, que geralmente quando dá certo é o penúltimo que dá certo. Em progresso, data failed. Voltei aqui, pessoal. Eu tinha errado aqui na parte dos aspects. Então, o que ele me fala aqui? Ele me dá 4 erros, novamente. 100% criado e os erros foram nas variáveis. Então, o que ele fala aqui? A
propriedade variáveis Mac não pertence à entidade relacionada. O que acontece? Eu coloquei esse nome aqui, varMac, né? E não é esse nome que eu tenho que pôr. Não é variáveis Mac, eu tenho que pôr o nome que eu coloquei aqui no aspects, tá? Então aqui no asset type, eu coloquei aqui o nome dos aspects, coloquei um nome aqui dentro. Aqui no caso eu troquei, mas o certo é colocar esse nome daqui de dentro, tá? Eu vou copiar esse cara, vou novamente aqui em aspects names, vou colar aqui. Então, deixa eu minimizar tudo novamente, deixa eu apagar tudo, dar um done. Como eu tenho que criar, como eu coloquei um novo ID, então eu vou colocar aqui 2. Aqui eu vou colocar 3. Vamos lá novamente. Então vou dar um eject. Vou criar meu primeiro modelo. Vamos ver se deu certo. Failed, porque o modelo já existe. Então deixa eu trocar aqui para 3. Trocar aqui para 3 e aqui para 3 também. Dá um deploy. Eu acho interessante quando acontece esses erros, porque geralmente nos vídeos é sempre tudo tão perfeitinho, né? Então quando a gente vai aprender alguma coisa e dá algum erro, a gente não sabe como resolver. Então aqui no caso do sucesso, vou dar um inject novamente. E vamos lá novamente abrir a última mensagem e ver o que ele nos retornou. Então, deu 100% e deu sucesso. Então, realmente, tá? Então, ali foi totalmente erro meu. Todos esses erros aí que tava acontecendo foi porque foi desatento meu. Tava gravando aqui, acabei que não parei para prestar atenção no que eu tava fazendo. E eu justamente tinha comentado pra gente dar uma revisada no código, mas eu não fiz isso. Mas é justamente aquilo... Coloquei um SA mais aqui em alguma parte do código. Vou Ctrl Z aqui só pra ter certeza. Deixa eu cancelar e voltar. Então é justamente isso, tá? Então, o ID, na hora que você for fazer aí, vai dar de primeira, então você vai colocar um ID único. O modelo, você vai colocar novamente um modelo único aqui, o nome que você consiga voltar aqui no template e colocar aqui novamente. Aqui o nome das suas variáveis, sem nenhum problema. É o seu aspect type, conjunto das variáveis, juntamente com os seus nomes. Descrição caso você queira. O type aqui, então você vai colocar o nome dos conjuntos que contém aquelas variáveis. Então aqui no meu caso é conjunto de variáveis mecânicas. Aqui no aspects eu tenho um nome, então eu tenho que lembrar desse nome aqui. Eu vou colocar o nome aqui, eu coloquei varMac, o mesmo nome aqui em cima, mas poderia aqui ser outro nome, tá? E o aspect type ID é qual que é o meu ID dos aspects, né? Então no meu caso ele tem que ser isso daqui de cima, tá? varMac. No meu caso é varMac, mas aqui o nome pode ser outro nome. A descrição caso você queira. A instância qual que é o meu asset de referência, então aqui eu coloquei asset Mac. Esse asset, esse reference ID, eu preciso colocar nos meus mappings das variáveis. O type ID é o meu conjunto de variáveis, então como ele pede o ID, eu tenho que pegar o ID. Então eu tenho que subir aqui, ver onde tem meu ID dos types, copio esse cara e colo aqui dentro. O name da minha máquina, a descrição caso eu queira. Aqui ele me dá o data point, então o data point eu recomendo que você ponha o nome da variável propriamente dita. Então no meu caso aqui a minha primeira é consumo energético, o data point vai ser consumo energético e o nome da minha variável vai ser o consumo energético. Aqui ele dá o data point, uma coisa que eu não expliquei, mas a ideia é que, vamos supor, você vai ter um certificado para 3 máquinas. Então no Tia Portal ou na sua lógica de programação, você vai ter 3 dados, sei lá, vamos supor que cada máquina tem 3 dados e você tem 3 máquinas, então seriam 9 dados. E cada dado tem os mesmos, cada máquina tem os mesmos valores. Então todas elas terão consumo energético, velocidade de produção e status da máquina, vamos supor. Aqui o Data Point ID seria relacionado, por exemplo, a Data Point ID consumo energético 1, nome da variável consumo energético. Esse 1 refere-se à primeira máquina. Caso você queira fazer o consumo energético para a segunda máquina, você tem que trocar de 1 para 2, tá? Então você tem que ter essa distinção de variáveis, tá? Essa distinção de variáveis aqui, desses data points ID. Se todas elas tiverem o mesmo data point, então vamos supor, você tem 3 máquinas, 3 variáveis, e você só criou 3 data points, e você vai indicar que todas essas máquinas estão enviando para o mesmo data point, a última mensagem vai aqui sobrepor as outras, tá? Então vai ficar sempre um bololô de variáveis ali dentro.
Então, caso você tenha a mesma variável para várias máquinas, é bom você distinguir nos data points ID. Beleza? Espero que eu acho que ficou um pouco claro. Mas é só tomar esse cuidado. O asset reference é aquilo que eu tinha comentado, então o asset que eu coloquei aqui em cima. E o aspect name é justamente o aspect name, o nome do meu aspect. Então eu vou copiar. Então é só eu vir aqui em cima e copiar no aspect name. Copiei esse cara e eu colo aqui dentro, tá? Então foi esse erro que eu tava tendo, eu acabei que não me atentei a esses detalhes. Foi totalmente um erro meu. Mas agora minha máquina tá criada, vou dar um done. Vou voltar no Asset Manager e no type, no meu certificado, né, então no meu DBR underline Augusto, vou atualizar aqui minha página. Acho que ele vai reclamar que eu fiquei muito tempo parado. Deixa eu ver. Só esperar ele carregar. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui pro início. Ah, ele carregou. Aqui no caso ele criou duas máquinas, porque acabou que eu devo ter me embolado em alguma parte ali dentro. Na hora que eu tava criando. Conjunto Mac, conjunto Mac. Acho que na verdade é a mesma máquina, só que com modelos diferentes. Agora ele atualizou. Vou voltar pro Asset Manager. Assets. Vou procurar o DBR Augusto. Vou clicar aqui na setinha. E aqui eu vejo duas máquinas, né? Então acabou que eu ter criado com modelos diferentes. Mas vamos supor que você queira criar um certificado. Um certificado você pode criar várias máquinas, tá? Então é só você distinguir aqui no nome. Acabou que eu ter criado e ele, por algum motivo, ele deu erro, mas ele criou mesmo assim. Deixa eu ver, var mac. Aparentemente as duas são iguais. Deixa eu ver, var mac aqui em cima. Conjunto mecânico, conjunto mecânico. Var mac, conjunto mecânico. É, os dois estão iguais. Eu devo ter errado a mão em alguma coisa ali. Deixa eu apagar uma das máquinas aqui então. Apaguei, sem problemas. Deixa eu atualizar aqui. Pronto, então eu só tenho uma máquina agora tá certinho. Então o de vocês vai ficar assim, tá? Então vai aparecer dbr, underline, perdão, tenant, underline, nome do certificado. E dentro desse campo vai ter a sua máquina que você criou. Então no meu caso, máquina mecânica. E agora eu vou fazer o envio dos meus dados. Até agora a gente não fez nenhum envio. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui essas mensagens. Vou criar, eu tenho um template prontinho aqui já para isso. Que tá aqui, se eu não estou enganado. Deixa eu ver. Tá aqui pronto já. Então eu vou copiar esse cara aqui. Então aqui no caso tem que ser uma função para enviar o tempo da data de agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar na documentação. Vou vir aqui em Send Data from Mind Connect MQTT. Vou descer tudo. E aqui embaixo tem meu time series, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara. Você pode copiar. Na verdade, o que você vai fazer? É só você vai adequar ao seu projeto. Então no meu caso, o que eu fiz aqui? Eu puxei uma function, porque eu vou colocar o tempo atual. Então aqui tem uma funçãozinha para colocar o tempo atual do envio. E para o time series, então, a partir do momento que eu clicar em timestamp para ele enviar esses dados, ele vai enviar a partir do momento que começou esse envio. Então, essas quatro variáveis aqui dentro, ele vai enviar no mesmo período, tá? Então aqui, eu só copiei essa funçãozinha, eu coloquei aqui, então msg.underline_time igual a new date, abre e fecha parênteses, porque é uma function. A constante values abre chave, e aqui a gente coloca agora o template que a gente tem lá do Insight Sub. Então aqui, o que eu coloquei aqui dentro é justamente esse cara aqui, só que eu adequei para o meu projeto. Então aqui, no caso, o que eu vou fazer? O dataPoint ID é o nome da minha primeira variável. Então no meu caso, consumo energy. Depois eu volto aqui nos templates pra gente ficar certinho. Deixa eu ver aqui certinho se tá certo. Consumo energy, veloprod. Aqui eu coloquei uma função aleatória só pra gente ver esses dados. Então são dados simulados. Veloprod. Status mac.
status máquina. E aqui o último, que é a quantidade produzida. Então, os nossos templates do Insight Sub tem que seguir esse modelo, tá? Então tem que ter time series, abre colchete, abre chave, timestamp, e aqui o valor do timestamp, então no caso pode ser a data atual, alguma função que puxa a data atual, values, abre colchete, abre chave, e aqui o nosso primeiro data point, então a nossa primeira variável, então data point ID, qual que é o data point ID? Nome da variável. Caso você tenha novamente mais máquinas, é aqui que eu comentei que você tem que ter o 1 na frente ou distinguir um data point ID de uma outra máquina, porque é nesse momento que a gente vai distinguir, tá? Então vamos supor que a máquina 1, eu quero enviar esse dado aqui, então eu tenho que colocar consumo energético, consumo energy 1. Se eu quero enviar para a máquina 5, consumo energy 5, tá? O velho, então, o início aqui sempre vai ser igual, tá? Então, data point, velho e query code sempre tem que ser igual. E na direita, o valor que você quer colocar, né? O valor que é correspondente esse atributo aqui dentro. Então, no meu caso, eu coloquei uma função aqui aleatória, para ele gerar um dado totalmente aleatório, para as 4 variáveis que eu criei. Então, eu vou dar um done. Agora aqui, eu preciso colocar um outro MQTT, porque eu tenho que fazer um envio para algum tópico. Então, vou arrastar, vou conectar. Opa. Conectei. Novamente aquele esquema, vou copiar aqui, vou só selecionar qual que é meu endereço pronto. Aqui no tópico, ele dá qual que é o nosso tópico. Então, se eu quero enviar, ele me dá aqui embaixo, tá? Então, qual que é a estrutura do tópico? Eu vou copiar esse cara. Vou dar o Ctrl C. O tenant ID debr. Client ID debr underline Augusto. Vou dar um done, vou dar um deploy. Estou conectado, está tudo certinho novamente. Vou dar um inject. Vou deixar aqui, na verdade, para ele rodar a cada... um intervalo a cada 5 segundos. Deixar ele injetando os dados. Vou voltar aqui no Asset Manager e agora aqui eu vou atualizar essa página, tá? Vou dar um refresh aqui nesse cara. Então, já estou vendo que está verde. Então, realmente chegou o dado atual. Vou fazer o seguinte, vou clicar aqui nos 3 pontinhos. Insight Sub Monitor, que é a nossa plataforma de monitoramento de dados. Gratuita para todo mundo. Aqui ele já abre a minha máquina com as variáveis que eu tenho. Então, vou selecionar aqui minhas 4 variáveis. E eu vejo que elas já estão aqui chegando, tá? Então elas são bem juntinhas, porque como eu tô enviando a cada 5 segundos, então tá bem embolado, né? Tá cada hora uma variável diferente. Deixa eu atualizar. Ó, eu tô atualizando, ela já tá atualizando. Aqui tá bem pequenininho. A cada 5 segundos é difícil de ver. Vamos ver se foi 5 segundos. Acho que agora foi. Ó, tá atualizando aqui já. Então, a cada 5 segundos ele está enviando novos dados aqui dentro, tá? Então, é em tempo real que ele envia. É que eu só precisei dar um scroll para ele atualizar aqui a página. Mas, tá enviando os dados em tempo real aqui através do MQTT, tá? Então, novamente, aqui não importa qual programa você está usando, contanto que você tenha, pelo menos essa última parte, contanto que você tenha feito a estrutura, visto se está tudo correto, né? Então, os debugs, os erros que a gente viu ali... vocês viram que não tem muito segredo, né? Ele vai falar o que está apontando ali o erro, então o Asset ID não está batendo com essa entidade, o nome está diferente, não está igual, então é importante acho que foi importante eu ter tido esses erros para mostrar para vocês como que pode corrigi-los. Então não tem muito segredo, é só você ir abrindo o debug ali para ver qual que é o erro. E aqui dentro, o que mais importa talvez seja o envio dos dados. Então é a última função, se eu quiser apagar esse cara aqui, eu posso apagar. Sem problemas que ele vai continuar. Deixa eu só fazer o seguinte. Dar um Ctrl C. Dar um Delete. Dar um Deploy. Então não tem problema de eu apagar aquele cara. Aqueles templates ali, eles servem só pra gente criar o modelo e a instância. E esse daqui é realmente o que importa pra gente fazer o envio das mensagens, tá? Então, se eu voltar aqui novamente, atualizar aqui minha página, eu já envio que eu já enviei mais mensagens aqui dentro, tá? Então é assim que a gente faz para enviar os nossos dados no Insight Sub através do Mind com o MQTT. E o próximo vídeo vai ser ensinando a como enviar os dados através do próprio PLC, tá? Então, como que a gente conecta o nosso PLC no Insight Sub e como que a gente faz esse envio de dados. Espero que vocês tenham gostado.
E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.